Fala, galera concurseira do Brasil! Professor Renato Vieira na área, estamos aqui mais uma edição do Terças com Prof. É isso aí, galera! E como o desejo de vocês é uma ordem, a gente está aqui para conversar, para bater um papo, né, sobre o assunto escolhido por vocês lá na enquete do Instagram. Assunto escolhido: modalidades de improbidade administrativa. Então vamos discutir aqui quais são as modalidades de improbidade previstas lá na Lei 8429 de 92, que é a nossa famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, sem mais delongas, de olho na tela e vamos manobrar. Tá aí, galera? Modalidades de atos de improbidade administrativa. Vamos que vamos com o pé na porta e vamos começar a desenrolar. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, antes de começar a falar sobre as modalidades, o importante é a gente entender que atos de improbidade não constituem crime. Os atos de improbidade não constituem em crime. Como assim, professor? Você não vai ser preso, você não vai ter a pena privativa de liberdade caso você cometa um ato de improbidade. Mas, professor, eu já vi pessoas que cometeram ato de improbidade que foi preso. Vamos lá, galera. A conduta da pessoa, ela pode ser enquadrada em outras esferas, inclusive a penal. Vou dar um exemplo, ó. Eu pratiquei furto na repartição pública. Ah, professor, o que você furtou? Pô, uma impressora que era usada ali em um ambiente que imprimia todos os expedientes ali daquela repartição. Veja bem, eu causei um prejuízo ao erário, que a gente vai ver que é uma das modalidades, né? Prejuízo ou lesão ao erário é uma das modalidades de improbidade. Então, causei ato de improbidade. Eu vou ser preso por isso? Não. Mas esse furto também não constitui, não se constitui em crime? Sim, galera. Então, na esfera penal, eu vou responder por furto e posso ser preso. Agora, pelo cometimento de ato de improbidade, você não é preso. Você vai ser aí submetido a algumas infrações civis, como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, que na verdade é uma punição de natureza administrativa. Tem também ressarcimento ao erário, o que você causou de prejuízo você tem que ressarcir. Enfim, galera, existem punições que você vai responder por ter cometido o ato de improbidade, mas a improbidade em si não constitui crime. Se você cometeu um ato que, além de improbidade, ele é enquadrado em outras esferas, em outras infrações, aí sim você pode responder penalmente, até mesmo disciplinarmente lá na esfera administrativa, ok? Ficou claro, galera? Beleza, né? Outro ponto. Por ser de natureza civil, geralmente as punições de ato de improbidade têm a ver com dinheiro, tá? Algumas punições têm a ver com direitos de natureza civil, né? Tipo direitos políticos. Mas você pode ver a lei, a maioria das punições tem a ver com dinheiro. Por exemplo, se você causa um prejuízo erário, como eu falei, você tem que ressarcir os cofres públicos. Você vai ter uma multa proporcional ao valor que você causou de prejuízo. Ou seja, consegue ver que a maioria das punições tem a ver com reparação, porque na natureza civil, galera, tem esse cunho de reparação de danos. Show de bola? Então, por isso que eu falei que atos de improbidade, vou bater na tecla sempre com isso, hein? Vou até voltar aqui comigo, ó. Ato de improbidade, isso aí é um mantra. Repita comigo, galera. Ato de improbidade não constitui crime. Você não pode ser preso por ter cometido ato de improbidade. Existia, na verdade existe, né? Mas só para uma situação. A tal da prisão civil, de natureza civil, que hoje é só para o devedor voluntário de pensão alimentícia. Só. Ato de improbidade não constitui nem prisão civil, nem prisão penal, né? Que é a prisão propriamente dita, né? Que é a mais comum. Estamos entendidos? Ato de improbidade, infração civil. Então vem para cá de novo, de olho na tela. Olha na lateral aqui, olha eu aqui. Vamos lá, galera. Outro ponto importante. Se você jogar lá no Google, né,
a Lei 8429 de 92, ela vai abrir praticamente toda arriscada. Professor, isso quer dizer que a Lei 8429 não existe mais? Não quer dizer isso, galera. Cuidado com isso. Provas cobram isso. Eu já vi questões de prova cobrando exatamente isso. Vou dar um exemplo para vocês. A antiga lei de licitação, a Lei 8666 de 93, ela foi totalmente revogada. Por quê? Porque a Lei 14133, que é a chamada nova lei de licitação, entrou no lugar. Ser revogada quer dizer como uma coisa que vem depois entra no lugar da outra. Né? O bom português claro. Isso aconteceu com a 8666, que teve vigência até 30 de dezembro do ano passado. De 30 de dezembro do ano passado para cá, só ficou valendo a nova lei 14133. Por isso que naquela situação, nós podemos falar que a nova lei de licitação, ela revogou a antiga lei de licitação. Isso não é cabível aqui, galera. Porque olha só, existe uma lei que trata de improbidade, que é a Lei 14.230 de 2021. O intuito dela foi alterar a Lei 8429 de 92. Então, se qualquer prova falar, a Lei 14.230 revogou a antiga Lei de Improbidade, errado, pessoal. Essa nova lei, ela alterou quase que totalmente. Parece uma revogação, mas não é. Cuidado com isso. Tanto que as provas cobram lá improbidade, Lei 8429 de 92 e suas alterações, ou seja, as alterações mais comuns, mais contemporâneas, mais atuais, que vem com a Lei 14.230. A sua prova, algumas provas até trazem assim, Lei 8429, levando em consideração as alterações da Lei 14.230. Beleza, galera? Então não houve a revogação da Lei 8429. Houve a alteração. E para fechar esses assuntos iniciais, galera, hoje, e essa foi uma mudança muito significativa na lei, hoje somente admite a conduta dolosa para fins de enquadramento em improbidade administrativa. Antes existia, né, a modalidade culposa e dolosa. Grosso modo falando, culpa quando você comete um dano, mas você não teve a intenção. O que nós dizemos que a pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Causou um dano, mas não teve a intenção. Dolo é quando você causa um dano com consciência e você causa porque você quis. Você teve a intenção de fazer. Hoje, para fins de improbidade, só se admite a conduta dolosa. E isso é questão de prova direto. Se ele botar lá atos de improbidade, por ação e omissão, dolo ou culpa, tá errado. Não se admite mais culpa. Na lei, antes das alterações, a modalidade prejuízo erário, galera, ela admitia a conduta culposa. Inclusive, era a única modalidade que admitia a conduta culposa. Hoje, não mais. Nenhuma modalidade admite conduta culposa. Só dolo, só dolo. É tipo só love aqui, é só dolo, ei, só dolo, só dolo, só dolo, só dolo, tá ligado, né? Só só dolo, só dolo, beleza? Show de bola? Então tá aí pra vocês, de olho na tela. E aí, galera, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. A própria lei traz pra gente o que significa, como se manifesta o dolo para fins de improbidade. Olha o que ele fala. Dolo manifesta-se com a vontade livre e consciente, ou seja, a pessoa tem a consciência que está causando um dano, de alcançar um resultado ilícito. Ou seja, ele tem a consciência e tem a vontade de alcançar um resultado que vá de encontro, que não está de acordo com a lei, né? Ou seja, um resultado ilícito. Tipificado na lei, e isso aqui é o pulo do gato. Olha o que ele fala. Não bastando a voluntariedade do agente. Professor, eu li isso, não entendi. O que ele quis dizer com isso? Que não basta a voluntariedade do agente. Vamos entender, galera. O que é ser voluntário? Voluntariedade aqui está no sentido da pessoa querer fazer. Concorda comigo? Professor,
O querer fazer da pessoa não é o suficiente para caracterizar dolo? Não. Eu vou dar um exemplo bem claro. Imaginemos que eu estou na repartição e eu fui de maneira voluntária, tá? Eu fui lá e levei um equipamento da repartição, né? Peguei, né? Surrupiei, digamos assim. Tive a intenção de fui de maneira voluntária, tá? Fiz. Só que não passava pela minha cabeça, né? Minha cabeça aí um tanto quanto duvidosa, que aquilo ali fosse causar um resultado ilícito. Eu imaginei que eu pegando aquilo ali e levando para casa, né? Até para fins de boa fé, né? Suponhamos que eu levei para consertar, tal. Eu não tinha intenção que isso era furto. Veja bem, eu fiz aquilo porque foi minha vontade, só que eu não tinha intenção, eu não tinha o discernimento de falar, caramba, isso pode causar um resultado ilícito. Então, baseado nessa dinâmica, o que a lei pensou? Olha só, não basta a voluntariedade do agente. É preciso que prove que o agente fez aquilo de má fé, sabendo que aquilo geraria um resultado ilícito. Conseguem ver, galera? Então aqui a lei tira aquilo, né? Aquela questão do foi sem querer, não tive a intenção. Conseguem ver, galera? Então, para não ser injusto com ninguém, é preciso que, lógico, haja voluntariedade do agente, mas também consiga comprovar que o agente fez aquilo sabendo que aquela conduta ia gerar, na verdade, um resultado ilícito. Por isso que ele põe no final, não bastando a voluntariedade do agente. Cuidado com isso, galera. Porque se ele tira o não e põe bastando a voluntariedade do agente, a questão está errada. E não preciso nem falar que provas adoram isso, né? Vai tirar o não e vai botar bastando a voluntariedade do agente. Sendo necessária a comprovação da voluntariedade do agente, não é necessário, não basta. Estamos entendidos? Beleza, não é necessário no sentido não suficiente, né? Na verdade, a palavra é não sendo suficiente a voluntariedade. Não, não é suficiente. Show! Só alegria. Dito isso, vamos às modalidades. Aí, galera, você vai lembrar o seguinte, professor, eu não vou lembrar das modalidades no dia da prova. Vai lembrar sim. Levanta a mão e peça ajuda ao pai. Peça ajuda ao pai. Tá aí as 3 modalidades de improbidade administrativa. Prejuízo ao erário, também chamada de lesão ao erário. Atentado contra os princípios e enriquecimento ilícito. Beleza? Só para pontuar aqui, galera. Prejuízo ao erário. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Você encontra no artigo 10 da Lei 8429. Atentado contra princípios, artigo 11. E enriquecimento ilícito, artigo 9. Beleza? Essa aula aqui, pessoal, esse bate-papo é sobre modalidades, ó. Já adianto aqui, ó, vou colocar lá na enquete, né? Um dos assuntos vai ser as sanções, porque existem sanções a depender da infração, a depender de onde a sua conduta vai se encaixar, ou seja, em qual modalidade vai se encaixar, você vai responder por determinadas situações, ou seja, você vai ser aplicado em sua face, ou seja, em relação a você, algumas punições. Isso vai depender a gravidade, né? A gradatividade da punição, a gravidade no sentido, vai depender da modalidade que você se enquadrar. Beleza? Vou botar lá como sugestão para vocês escolherem entre um e outro, tá? Mas aqui o assunto vai se limitar às modalidades, tá? Então, prejuízo erário, atentado contra princípios, enriquecimento ilícito. De olho na tela, vem que vem. Ó, pessoal, o nome já diz, ó, prejuízo ao erário. Prejuízo erário, você causou uma lesão aos cofres públicos, beleza? Geralmente, quando você visualizar prejuízo erário, ele vem com esses verbos e você vai guardar o seguinte, ó, caramba, cometi um dano, vou sujar o meu CPF, ó, CPF tem os verbos mais comuns usados em atos que ensejam em prejuízo erário. Ó. C de conceder, P de permitir e F de facilitar. Beleza?
Atentado contra princípios é quando você ou um particular atenta, viola algum princípio da administração pública. E isso está ligado ao dever de honestidade, né, de honestidade, imparcialidade, de legalidade. Então aqui violou algum princípio da administração pública, você está cometendo um ato de probidade que atenta contra os princípios. Beleza? E o enriquecimento ilícito tem ligação com você receber vantagem indevida. Então vamos colocar aqui, pessoal, olha só. O enriquecimento ilícito, ele tem uma ligação com recebimento de vantagem indevida. Ou seja, você incorporou aos seus bens alguma vantagem indevida, seja em dinheiro, seja em patrimônio. Então, se a sua prova é indevida, se a sua prova ela falar, a vantagem se limita a questões pecuniárias, não. Vantagem indevida pode ser dinheiro, pode ser até uma utilização de um bem público a seu favor. Por exemplo, se você é uma autoridade aí pública e se utiliza da viatura, né, oficial para bens privados, né, para interesses privados, você está enriquecendo ilicitamente, porque você está o quê? Auferindo uma vantagem de maneira indevida. Show de bola? Então, enriquecimento ilícito, quando eu falo em vantagem indevida, em vantagens indevidas, não quer dizer somente dinheiro. Beleza? Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, ou melhor, prejuízo ao erário, lesão aos cofres públicos. Então você causou lesão, causou um prejuízo mesmo, né, ao dinheiro público, aos cofres públicos. Quando eu falo cofre público, galera, a sua prova pode colocar como erário. Beleza? E atentado contra princípios é violação a algum princípio da administração pública. O grande lance aqui, galera, é o seguinte: quando a gente fala de prejuízo erário ou enriquecimento ilícito, a gente está falando de dinheiro. Se eu enriqueci, eu vou ter que devolver o valor proporcional ao valor que eu adquiri ilicitamente. Se eu causei o prejuízo, eu vou ter que pagar uma multa proporcional ao valor que eu causei de prejuízo. Agora, quando a gente fala de atentado, em regra, não há que se falar em reparação pecuniária. Por quê? Porque em nenhum momento eu deixei claro que se você ferir um princípio, automaticamente você vai causar um dano pecuniário. Consegue ver, galera? Pela modalidade em si, não há como afirmar que essa modalidade necessariamente vai causar um prejuízo pecuniário, dinheiro. Agora, quando a gente fala de prejuízo erário e enriquecimento ilícito, é nítido que tem a ver com dinheiro, com reparação. Show de bola? Então, pessoal, a modalidade atentado contra princípios, em regra, não vai ocasionar, né, a reparação de danos, porque eu não posso provar que houve aí o dano efetivamente. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilidade. No grau de gravidade, o enriquecimento ilícito é a mais grave, mediana, prejuízo erário e mais branda aí, atentado contra princípios. Estamos entendidos? Para fechar aqui, para nós irmos às questões, galera, olha só. Você está vendo? Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Vocês estão vendo que no prejuízo erário e no enriquecimento ilícito eu botei rol exemplificativo? E no atentado contra princípio eu falei que não pode afirmar isso. Professor, o que é rol exemplificativo? Primeira coisa, eu vou mostrar para você qual palavra na lei deixa claro que o nosso rol, no caso do prejuízo erário e enriquecimento ilícito, ele é exemplificativo. Ó, ele usa a palavra notadamente. Se você abrir sua lei no artigo 10 e no artigo 9º, ele se utiliza dessa palavra, tá? Então vou colocar aqui, ó. Aqui também, ó. Deixa eu botar aqui para baixo para ficar na direção. Ó, o exemplificativo, ó. Notadamente. Professor, o que significa notadamente? Principalmente.
E professor, o que significa rol exemplificativo? Explica aí. Olha para cá, galera. Existem dois tipos de rols. Existe o rol exemplificativo e o rol taxativo. O que é rol, professor? Rol é uma abreviação de relação, tá? Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, a relação de países que fazem parte de determinado bloco, eu vou dar ali uma relação. A essa relação, o direito se utiliza muito da palavra rol, beleza? Aí sempre eu gosto de trazer um exemplo que é a vida como ela é, né, galera? Como eu identifico a diferença entre rol taxativo e rol exemplificativo? Você já sabe que o rol significa relação. Pensa você no início do mês e no final do mês para fazer compras no mercado. Galera. Estamos aí mais ou menos na metade, né, do meio para o final do mês. Que é o mediano, né? Aqui tá. Imaginemos você no final do mês. Você vai chegar com aquela lista de compras que você sempre faz, né? Aquele teu controle. E galera, você não vai comprar nenhum item além daquele. Se bobear, você vai até tirar, não é isso? Então você não vai comprar nenhum item além daqueles que estão arrolados. Por isso vem de rol, viu? Estão arrolados, estão o quê? Identificados naquela relação. Ou seja, eu só vou me ater àqueles itens que estão naquela lista. Não entra ninguém, não sai ninguém. Isso nós chamamos de rol taxativo. É uma relação fechada, beleza? Ou seja, só existe aqueles no meu universo, não existem outros. Agora, rol exemplificativo é o oposto. Rol exemplificativo, eu tenho uma relação, só que a relação não termina ali. E eu costumo dizer que é fazer compras início de mês, logo quando você recebe. É isso? Aí você compra, além daquela lista, outros itens. Rol exemplificativo é isso. Eu trago uma relação como exemplos, como parâmetros, mas isso não impede que outras situações se enquadrem aqui na minha relação. Show de bola? E quando a lei usa a palavra notadamente, que significa principalmente, fica claro para a gente que ele traz alguns exemplos, mas não impede que outras situações também se enquadrem ali. Então, quando ele põe lá, constituem ato que causam lesão ou prejuízo erário. Aí põe lá, notadamente. Então ele traz as principais situações. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma situação que aconteça que esteja fora daquela lista também não poderá ser lesão ou erário. Conseguem ver, galera? Então a palavra notadamente, que está lá no artigo 9º do enriquecimento ilícito e no artigo 10 do prejuízo erário, notadamente diz pra gente que aquele rol, aquela relação de atos que se enquadram naquela modalidade, constituem-se em uma relação exemplificativa. Você vai ver lá quando você abrir o artigo 9º, 10. Você vai ver que tem vários atos lá que são enquadrados nos atos de improbidade, né, a depender da modalidade. Já na parte de atentado contra princípios, não há a palavra notadamente. Em outras palavras, não tem como eu afirmar que aquele rol é exemplificativo. Dá a entender que ele é taxativo, pô, porque não tem nenhuma palavra ali que deixa entender que pode existir outros casos que não sejam aqueles que estão listados. Show de bola? Beleza? Para fechar aqui, galera, olha para cá. Nós vimos que os verbos normais no prejuízo erário é o CPF, né? Conceder, permitir, facilitar. Já no enriquecimento ilícito, você vai guardar a seguinte frase, ó. A frase, ó. E o tchu, que são dois U's, né? E o tchu na praia. E o tchu na praia, ó. E o tchu. Utilizar, usar. Dois U's, né? O na, só para ligar aqui o mnemônico. P, perceber. O R, receber. A, auferir. Incorporar e adquirir. Receber, pessoal, é a mesma, perceber no caso, é a mesma coisa que receber, tá? O perceber aqui no direito não é perceber no sentido de ter percepção de algo, não, é perceber no sentido de receber. Então, todos os verbos nos levam a uma única conclusão. A pessoa, ela adquiriu uma vantagem indevida. Beleza? Show de bola, galera. Só alegria, tranquilidade, né? Então, essas são as modalidades de improbidade. Vamos testar? Vamos colocar em questão? Então, vem que vem e vamos manobrar. Exercícios de
Tá ligado, né? Já conhece. Fixação, vem que vem. Número 1, vamos que vamos! Vamos ler aqui, tô contigo, ó. Com relação à Lei 8429 de 92, de 2 de junho de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o artigo 4º, né? Ele põe aqui, ó, o 8 do artigo 4º, peraí, ficou meio estranho aqui, né? O 8º do artigo, que ficou estranho aqui, galera, ficou meio cortado aqui, tá? Isso aqui pode considerar meio estranho. Na verdade aqui, pessoal, é o artigo 4º, é o 37, parágrafo 4º, tá? Da Constituição. Vai ver meio cortado aqui, tá bom? Aqui, entenda-se por artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Que traz lá as sanções aplicáveis aos atos de improbidade. E dá outras providências, já foi assim. Aí ele fala, ó, foi alterada pela Lei 14, veja que ele usa a palavra alterada e não revogada, ó. Foi alterada a Lei 14.230 de 2021, que insere a exigência de dolo por parte dos agentes públicos, ou seja, a intenção de cometer um crime de improbidade. Isso aqui, pessoal, eu já não concordo, tá? Improbidade não é crime. Então isso aqui ficou meio estranho, mas eu não estou aqui para discutir o enunciado, né? Vamos à questão. Segundo o artigo 1º, parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito nos artigos 9º, 10 e 11. Enriquecimento ilícito, prejuízo ou lesão erária e atentado contra princípios dessa lei. Não bastando a voluntariedade do agente. São atos de improbidade constantes no artigo 9º, e aqui ele te obriga a saber o que está no artigo 9º, né? Então, pessoal, o artigo 9º, ele traz o enriquecimento ilícito. Tá vendo a importância de ler a lei? Se você não lê a lei, você não ia saber que o artigo 9º faz referência ao enriquecimento ilícito. E o enriquecimento ilícito, pessoal, é o tio na praia, não é isso? Aqueles verbos lá. Tudo tem a ver com você adquirir uma vantagem que não deveria. Então vamos pegar aqui a canetinha vermelha, ó. Permitir ou concorrer, não, pessoal, não tem nada a ver com permitir, joga fora, ó. Ordenar e permitir, joga fora. Então você fica entre a C, D e E. Olha o que ele fala na C. Vê se faz sentido para você. Perceber vantagem econômica, exceto em moeda estrangeira. Então quer dizer, em dólar eu posso adquirir vantagem. Então peraí, olha só. Roubei aquilo ali, ó. Me dá uma propina, mas me dá em dólar. Porque em real não vale, em dólar pode. Não, né, galera? Não faz sentido algum, né? Então joga fora a letra C também. A letra D fala receber, opa, vantagem econômica, ok. De natureza remuneratória, somente indiretamente. Se você recebeu direto, não pode. Olha só, não passo dinheiro para ninguém, manda direto para minha conta, porque se for direto, pode. Só não pode se você passar para alguém e essa pessoa passar para mim. Não, galera, não faz o menor sentido. E com isso você marca facilmente gabarito, letra eco. Perceber o verbo, ó, útil na praia. Vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição de permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º. Pessoal, o artigo 1º traz para a gente quais são o que nós chamamos de sujeitos passivos, ou seja, aquelas pessoas que sofrerão ato de improbidade, tá? Por preço superior ao valor de mercado. Ou seja, ele dá um preço superior, pega uma vantagenzinha ali para facilitar ali a aquisição daquele bem. Não, né, galera? Por exemplo, o Estado quer alugar um bem público. E aí você fala o seguinte, olha só, se você botar aí, ó, 20 mil, 20 mil, aí eu facilito a alocação para você. Tem muita pessoa querendo aqui, ó, vou facilitar para você. Isso é você perceber uma vantagem devida. Estamos diante do enriquecimento ilícito. Mas olha a importância da leitura da lei, pessoal. Então, número 1 ficou gabarito, letra A, eco. 2. Joaquim, prefeito, essa questão é maravilhosa, ó. Joaquim, prefeito do município de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, nomeou sua esposa para, cuidado, ó, trabalhar
na Secretaria de Saúde e seu filho para trabalhar na Secretaria de Educação. Nos termos da Lei de Improbidade, Lei Federal 8429 de 92, o ato de Joaquim... Galera, vamos lá. Aqui traz um conceito muito interessante, na verdade, uma doutrina muito interessante com relação à questão da improbidade dos agentes políticos. E também vem à tona também o nepotismo, que é um ato de improbidade para os agentes políticos. Vamos lá, galera, olha só. Isso aqui é nepotismo, tá? E hoje, olha que interessante, desde 2021, digo hoje, desde 2021, nepotismo é um ato de improbidade administrativa. Nepotismo não fere o princípio da moralidade e da impessoalidade? Fere o princípio, atentado contra os princípios. Beleza. Então, esses atos, sim, atentam contra os princípios. Só que o interessante é o seguinte, galera. Quando a gente fala de nepotismo, em regra, o nepotismo, ele não é um campo, né? Não tem como campo de incidência, ou seja, ele não incide quando o cargo para onde a pessoa está indo for um cargo de natureza política. Então, vou dar um exemplo. Eu nomeei o meu cônjuge, para quem não sabe, cônjuge é um substantivo sobrecomum, tá? Então, é o cônjuge, seja homem, seja mulher, tá? Então, ó, o meu cônjuge, eu o indiquei, né? Eu nomeei eu sou prefeito, secretária de educação, por exemplo. Isso é nepotismo? A rigor, não. Por quê? Porque os secretários e ministros são cargos de natureza política. E, em regra, isso não entra ali na regra de nepotismo. O que é nepotismo? É a proibição, é a violação de nomeação de parente a cargos de natureza administrativa. Cônjuge ou parente, até o terceiro grau. Só que a súmula que fala sobre isso, né, que é a súmula vinculante número 13, ela não fala sobre os cargos de natureza política. Ela cita cargos de natureza administrativa, ou seja, função de confiança e cargos em comissão, direção, chefia e assessoramento. Então, em regra, cargos de natureza política não entra. Se você vem com esse pensamento, agora voltando aqui para a questão, eu falei aqui, ó, na questão, foi, né, nomeada para Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Se você ler rápido, e essa questão foi muito maldosa, diga-se de passagem, dá a entender que a esposa foi para a secretária e o filho foi para secretário. E aí, teoricamente, se a gente pensasse nisso, não seria nepotismo e, consequentemente, não seria ato de probidade. E você marcaria a letra B. Só que olha o verbo que ele usa. Ele não falou que a esposa vai trabalhar na condição de secretária. Disse que vai trabalhar na secretaria. E o filho, a mesma coisa, trabalhar na secretaria. Então, os cargos que eles vão ter são cargos de natureza administrativa. Então, sim, galera, nesse caso aqui, é nepotismo. E hoje, o nepotismo, além da súmula vinculante número 13, né, e logicamente do STF, que traz a questão do nepotismo, você tem isso também lá no artigo 11, inciso 11 da Lei 8429 de 92. Ou seja, é um ato de probidade que atenta contra princípios. Cuidado com isso, galera. Preste atenção no enunciado. Se ele fala secretária e secretário, aí o gabarito seria letra B, sem medo de ser feliz, porque não seria nepotismo e, consequentemente, não seria improbidade. Mas como ele fala trabalhar na secretaria, você não tem como deduzir que ele vai ser secretário, porque se fosse, ele falaria na condição de secretário. Então, sim, nesse caso, o gabarito é a letra C de classificado. Constitui ato de probidade que atenta contra os princípios da administração. Artigo 11, inciso 11 da Lei 8429 de 92. Questão muito bacana, galera. 3. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para a punição de agentes públicos que praticarem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza, por atos ilegais que causam prejuízo erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação,
Analise os itens abaixo. Vamos analisar aqui, ó. Agora apareça aqui na lateral. Olha eu aqui, ó. Vambora, ó. Vamos analisar. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito. Ó, auferir tá na relação, né? E útil na praia. Mediante prática de ato culposo. Ah, olha aí a pegadinha, galera. Não se admite mais conduta culposa para fins de improbidade. Somente conduta dolosa. O resto tá certo. A questão é que ele põe culposo. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, galera. Não vai perder questão assim, tá? Então joga fora um. E aí, como você é safo, você já elimina a B e a E. Beleza? Voltando aqui, ó. Perceber vantagem econômica, beleza. Direta ou indireta, beleza. Para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens móveis ou imóveis, constitui ato de improbidade. Sim, galera. Constitui ato de improbidade que o que? Importa em enriquecimento ilícito. A 2 está certa. Se a 2 está certa, você já elimina a letra D. Concorda comigo? E sabendo que você ficou entre a C e a OA, a 2 está certa. Não é isso? Mas uma das duas está errada. Então a 2 eu tenho certeza que está certa. Opa, não é isso? Eu acabei de ver. Vai ter que analisar as duas, não tem erro, né? Vamos lá. Não tem para onde fugir. Constitui ato de probidade administrativa que causa lesão ao erário. Ó, ação ou omissão dolosa que acarrete, que enseje, ó, efetiva e comprovadamente perda patrimonial. Se houve perda, não houve prejuízo? Não houve perda no patrimônio, prejuízo no patrimônio? Então está correto. Isso é prejuízo erário. Beleza? E a 4. Constitui ato de probidade que atenta apenas contra os princípios da administração, a ação ou omissão dolosa, beleza. Que viole apenas o dever de honestidade? Não. E o dever de imparcialidade, que a gente viu lá no mapa mental? E o dever de legalidade, que a gente viu lá também? Então não é apenas honestidade. Beleza? Então a 4 está errada. Por isso o nosso gabarito ficou letra C de classificado. Somente a 1, ou melhor, somente a 2 e a 3 estão corretas. Galera, segue aí as minhas redes sociais. Siga meus bons lá no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, se você curtiu esse vídeo, curte os conteúdos, inscreva-se aí no canal. Ative o sininho para você receber todas as notificações, né, atinentes, referentes aí ao nosso canal, sobre vídeo novo, enfim, tudo que vem de novidade. E nesse, né, nosso projeto bacana que é o Terças com Pro. Então, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo, independentemente do horário que você está assistindo. Um forte abraço, tamo junto e aquilo que você já conhece, né? Vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.